Um vídeo que complementa a história da Grécia, algumas informações a mais dos tópicos que a gente está vendo, tá, em sala de aula. Algumas coisas que eu não consegui ver com vocês ali, que não estão no texto que vocês têm lido, tá? Falar sobre um tópico aí que é a chamada Revolução Hoplítica, tá? Hoplítica faz referência a hoplita. O que é o hoplita? O hoplita é o soldado grego de infantaria. Lembrando que na Grécia Antiga vai existir um tipo de soldado que antes na Antiguidade não existia. Antes, no período da Antiguidade, a gente tinha as batalhas eram resolvidas mais na base da luta homem a homem, né? Aquilo que a gente chama de combate de heróis. Até a gente pode ver isso até muitas vezes até nos clássicos, nas poesias épicas daquela época do Homero, né? Onde um combate clássico entre um herói de um lado e um herói do outro vai resolver a batalha inteira, em vez de dois exércitos se enfrentarem. E quando os exércitos se enfrentavam, na verdade, também no período anterior ao uso dos hoplitas, os soldados se enfrentavam homem a homem, né? Cada um independente de si, cada um cuidando de si próprio e enfrentando um adversário de cada vez. Como a gente muitas vezes vê em filme de batalhas, né, da antiguidade ou da Idade Média, que eles lutam separados. Mas os gregos, né, vão fazer uma revolução usando o soldado de infantaria típico, lutando lado a lado. O escudo de um soldado protege o soldado do lado, né? Eles usam uma lança, uma espada, né? A lança não é arremessada, eles marcham juntos para frente, para trás, eles têm formações específicas que vão ser utilizadas nos campos de batalha. Esse tipo de formação de combate, esse movimento coordenado de soldados, ele vai garantir uma efetividade maior dos soldados no campo de batalha e no final das contas vai haver uma preponderância dessa infantaria, né, que era composta por pessoas que não tinham dentro da cidade, mesmo cidadãos, né, alguns cidadãos não tinham o mesmo poder aquisitivo de outras pessoas, porque a aristocracia ia a cavalo, né, ela formava a cavalaria, né, e a partir de um certo momento vai haver também, ao mesmo tempo que há essa maior efetividade no campo de batalha dos soldados de infantaria, vai também haver uma perda de poder econômico, né, da aristocracia dentro da cidade de Atenas. Tá? Isso é o que a gente vai chamar, no final das contas, a Revolução Hoplítica, né, que vai estabelecer uma isonomia maior, né, entre os cidadãos em Atenas, né, e essa revolução, no final das contas, ela vai ter um aspecto econômico, vai ter um aspecto político. Né? Então é uma coisa que, no final das contas, a gente não pôde tratar muito, falar muito ali no desenvolvimento que a gente estudou das legislações que foram desenvolvidas lá, que foram criadas por Drácon, por Solon, por Clístenes, né? Mas que foi uma coisa importante também que aconteceu junto com essas mudanças, né, que estavam acontecendo no período clássico da cidade de Atenas. Tá? As reformas políticas, a gente vai olhar assim, Drácon é uma espécie de reação aristocrática a essa mudança que está acontecendo, né? Já vindo lá da Revolução Hoplítica, de mais ou menos 700 a.C. Clístenes vai continuar as mudanças mais significativas na legislação, continuando a obra de Solon, vem depois de Drácon. Pulei o Solon aí no meio da história. Tá? O Solon, no final das contas, vai restringir bastante o poder aristocrático. Né? Daí a gente vai chegando ao auge do período de desenvolvimento da política
ateniense com o Péricles, né? Tanto que o período do auge do desenvolvimento de Atenas, na época da Guerra do Peloponeso, vai ser conhecido como o século de Péricles. Tá? Convém lembrar, né, isso a gente também não falou muito na aula, que é o período em que vai acontecer uma revolução filosófica também. Né? Nós vamos ter o advento dos três maiores filósofos nesse período também clássico de Atenas: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates e Platão são dois cidadãos atenienses com plenos direitos que participam das assembleias, né, que são pessoas que estão ligadas ao funcionamento político da cidade, né, e Aristóteles, esse sim, um estrangeiro que vem estudar e acaba permanecendo um bom período na cidade de Atenas. E é a sequência, né? O Sócrates é o primeiro desses grandes filósofos, Platão, discípulo de Sócrates, e Aristóteles, discípulo de Platão. No final das contas, essa mudança filosófica também vai ser importante, até em certo sentido para haver uma certa separação da religião e do conceito do racional, do racionalismo, né, dentro da cidade de Atenas, né? E temos que lembrar, né, que essas religiões antigas, inclusive na mitologia grega, elas têm toda uma série de rituais, uma série de questões que sempre são ligadas à aristocracia. A religião está muito ligada a uma tradição familiar, a uma tradição que vai sendo passado de pai para filho, e isso, no final das contas, vai ser um pouco quebrado com a filosofia que vai ser desenvolvida a partir dessa época na cidade de Atenas. E essa questão religiosa também, ou filosófico-religiosa, que vai aparecer na cidade de Atenas, tanto é que essa quebra, né, de paradigma com a filosofia socrática leva à questão da morte do Sócrates, né, no final das contas, que ele vai ser condenado ao exílio. Ele não aceita a condenação, ele recorre, no final das contas ele é condenado novamente, daí no final das contas ele vai ser condenado à morte, mas antes que seja executada a pena de morte, ele mesmo toma veneno, né, e por fim aí acaba com a sua própria vida. Então, no final das contas, por que ele estava sendo julgado? Por subverter algumas normas, algumas crenças religiosas. Tá? Ele vai ser condenado por impiedade. O impiedade aí, leia-se, não ser piedoso religiosamente. Né? Não a de impiedade de ser sanguinário, de ser impiedoso com as pessoas. Tá? E falando um pouquinho de Esparta ainda, né? Esparta, a gente já viu também a construção da, da, da aristocracia espartana, né? Mas no final das contas é um governo que vai ser dominado pelos esparciatas, né? Que são cidadãos plenos, que são treinados para o combate, como vocês bem sabem. E o que nós vamos ter em Esparta é o que se chama de diarquia, a escolha de dois reis, né? Os órgãos que vão dominar a constituição política vão ser a gerúsia, né? Gerúsia é o conselho de anciãos, né? Vem da palavra gerontos, que significa velho, ancião, né? Daí vem a palavra gerontologista, por exemplo, né? Que é o médico de pessoas de idade, né? E essa gerúsia ela vai se apoiar também num órgão que é a APELA, né? Que reúne todos os cidadãos a partir de uma certa idade dentro da cidade de Esparta, e dali são escolhidos éforos, né? Que são a constituição política que existe dentro dessa diarquia espartana. E lembrando, né, que os espartanos eles estavam sempre em guerra, né, não com as outras cidades, mas dentro da própria organização da cidade deles, contra os ilotas, né, que eram servos do Estado
e que em alguns momentos eles moviam expedições punitivas, eliminando possíveis líderes ou eliminando aqueles que pudessem planejar alguma revolta contra os espartanos, contra os esparciatas, certo? Então são alguns tópicos rápidos aí, a mais daquilo que a gente já viu sobre a Grécia Antiga.